O Inter faz amanhã sua primeira partida pela Copa do Brasil e pode ganhar ou empatar o jogo para passar de fase. E eu também te atualizo tudo sobre o mercado da bola colorado. Isso tudo depois da intro. Irmãos do Inter. Vambora, gurizada. Irmãos do Inter na área. Seguinte, começo já, Arthur. Te inscreve no canal e deixa teu like. Isso ajuda muito a gente. Estamos gostando muito da interação. O canal tá melhorando. Os vídeos estão pegando mais views. Estamos ganhando mais inscritos. É isso aí, gurizada. Vambora. Muita coisa para falar de Inter. Semana ainda no começo. Começar que o Inter estreia amanhã pela Copa do Brasil. Sua primeira partida do ano. Acho que é a primeira partida do ano que realmente, se o Inter perde, vai acontecer uma consequência, né? Até então o Campeonato Gaúcho, o Grenal era o jogo mais importante, mas se o Inter perdesse, em questão de classificação, não ia mudar tanta coisa assim, tá? Amanhã não. Amanhã o Inter não pode nem sonhar em perder, tá? O Inter tem a vantagem do empate, mas o Inter não pode entrar pensando nisso. A gente lembra recentemente o que aconteceu contra o Globo. A gente lembra no passado o fiasco do Inter contra o América. Então tem muito. A Copa do Brasil tem muitas aspas com o Inter, principalmente, tá? O Inter parece que não valoriza essa competição como deveria, porém eu acho que esse ano o Inter tem tudo e deve valorizar essa competição. Iniciando primeiro com a questão de não ter um jogo ainda importante para o Inter jogar, eu acho que o Grenal ele foi o jogo mais importante do Campeonato Gaúcho, Foi. tá? Mas enfim, na Copa do Brasil, o Inter vem nos últimos anos fazendo campanhas pífias, né? Não vem jogando nada. Enfim, cara, o Inter não tá dando a devida importância a esse campeonato. De forma errada. Só que o Inter vem com uma campanha esse ano visando retomar o respeito aqui no Brasil, né? Eu acho que a Sul-Americana ela vai deixar de lado. O Inter vai buscar o Campeonato Brasileiro, mas tem agora sim elenco para se manter também nas próximas fases da Copa do Brasil. E aí depois que tu decide se tu quer botar um time titular ou não, lá nas quartas de finais em diante. Eu ainda acho que o Inter vai focar brasileiro e sul-americana, que a sul-americana é mais fácil de ganhar do que a Copa do Brasil, porque tem times inferiores, tá? Ainda mais nas últimas fases. Porém, se é pro Inter desvalorizar a Copa do Brasil, não é pra fazer isso agora. Até porque cada partida que o Inter vai avançando são milhões de reais que vão entrando na conta, tá? Copa do Brasil é uma loucura, cada passe, cada fase que tu passa são milhões a mais. Então, se o Inter não quer pensar na questão desportiva, que pense na questão financeira, então, e vá até onde conseguir na Copa do Brasil. Não vai ser o fim do mundo caso o Inter não vença a competição, mas eu gostaria de ver o Inter lá, semifinalista, finalista, pelo menos brigando pela competição, né? Esse ano o Inter tem que brigar por todos os títulos. O jogo é contra o Asa de Arapiraca, time alagoano, o jogo é em Alagoas. Com todo respeito ao time do Asa, é um time irreconhecível, ninguém, 90% do Brasil nem conhece o Asa de Arapiraca. E os colorados provavelmente só conheceram agora. Eu não fazia ideia que esse time existia, tu fazia ideia que esse time Não, existia. até mais, né? Porque eu acho que Todo respeito, 10% tá? Todo do Brasil é respeito. muita coisa que conhece o Asa. Nós Mas não. cara, a primeira fase da Copa do Brasil é isso, não adianta. A Copa do Brasil é bem democrática, né? Tem clubes assim, eu acho legal que seja assim, tá? Dá chance, às vezes dá uma zebra, o time ganha destaque, enfim. Deu contra o Cruzeiro, né, inclusive. Esse ano foi com o Cruzeiro, acredito que já deu a zebra da rodada, tá? Não teremos Rocher de novo, Mercado segue fora e Ener Valencia é novidade, tá? Vai ser desfalque. Ener Valencia que sentiu, jogou meio que no sufoco, na superação, o Grenal. Tive que não tava 100%, né? Mas fato é que agora vai dar uma descansada. Ainda preocupa pro jogo de sábado contra o Juventude. Mas é um jogo que o Inter talvez nem coloque os titulares, então só precisamos do Ener Valencia daqui a um bom tempo. Dá uma descansada pro cara, deixa ele ficou em Porto Alegre, descansando com a família. Acertou o Inter, tá? Provável Inter, então, com Anthony Bustos, Vitão, Robert René, Arangues, Bruno Henrique, Maurício vai ganhar a chance de novo, Wanderson, Alan Patrick, óbvio, e na frente Alário, substituindo o Ener Valencia. Vem em boa fase o Alário, com um gol, questão do Grenal, ganhou moral com o Cudê e o Alário, Arthur. Cara, ele não ganhou moral com o Cudê à toa, tá? O futebol que o Alário a vem torcida, né? apresentando, ele sim é a primeira opção pro setor de ataque do Inter, depois do Valência, ou se não jogando junto do Valência, tá? Se vir o Borré agora, né, a gente já vai falar mais sobre isso,
essa questão de prioridade e de Bom, o Gauchão ele não vai hierarquia, jogar, ela né? muda. Não vai jogar. Mas essa questão de hierarquia do clube, ela muda. Igual. Ah, com certeza. Mas assim, temos que dar tempo ao Alário, ele é um bom jogador. Assim, o time titular do Inter, tá? Que a gente citou aqui, que é o provável Inter, é time pra fazer 5-0 na quarta-feira, tá? Não, gente, o Inter vai ganhar o jogo, tá? O Inter já viajou hoje para Maceió e amanhã, depois do almoço, vai se deslocar até Arapiraca, né? Cidade local do duelo. São cerca de 150 quilômetros, umas 2 horinhas de ônibus ali. Não é desgaste, mas é uma mão, né? Pô, viajar de avião, pegar ônibus, depois voltar pro aeroporto. Enfim, coisas que tem que acontecer na Copa do Brasil. Esse é o preço pelo Inter não conseguir uma classificação melhor no Campeonato Brasileiro no passado, principalmente, tá? Algo mais a falar do jogo? Não, só dizer pra vocês que nessa questão da delegação, tá? A gente tá gravando agora às 7h30 da noite, o Inter tá chegando lá Deve tá em chegando. Maceió, mais ou menos por agora. Pra finalizar, eu quero ter o palpite do jogo. Palpite do jogo é 3-0 Inter. Palpite direto. Eu não vou apostar em placar, vou apostar lá vitória simples do Inter, tá? Não, se for pra apostar, vou apostar a vitória simples, não, com certeza. Agora, palpite de Chutar um placar? 3-0 Inter tá de bom tamanho. Acho que também ficou com 3-0, tá de bom tamanho. Acho que 3 pra mais, tá? Acho que mínimo 3, ficamos assim. Vamos falar um pouquinho agora de mercado da bola, tá? O Inter tem como prioridade lateral esquerdo, a gente sabe que o René é insuficiente pro atual momento do Inter, e um goleiro, já que o Ivan era para ser esse cara que estaria jogando na ausência do Rocher, mas ele se machucou. Quem tá jogando na ausência do Rocher não é o reserva dele, é o reserva do reserva. Então a gente precisa de um reserva pro reserva do reserva. Será que é assim? Ficou difícil de entender. O Inter precisa contratar, gente. Fato é, hoje esquentou de novo que o Inter precisa dessas duas peças, porém os nomes são os velhos nomes, ou novos velhos nomes, que surgiram nas últimas semanas, nos últimos meses, tá? Goleiro, o Inter tem o goleiro do Coxa que tá desempregado, ele foi afastado, na verdade, né? Acho que ainda tem vínculo com o Coxa, mas tá afastado. O goleiro Ronaldo do Atlético Goianiense é caríssimo, o Inter não vai pagar mais do que ofereceu, 5 milhões de reais. A multa é de 50 milhões, o Inter não vai pagar isso. Lateral esquerdo, o nome que tinha sido falado é do Alexandro, mas eu acho que é mais sonho do que especulação. E o do jogador do São Paulo, esqueci o nome dele. Wellington, lateral esquerdo também. Um guri novo pode ser uma possibilidade, mas essas duas seriam possibilidades pro ano que vem. Ou seja, voltou a esquentar esses dois nomes, Arthur, de lateral esquerdo, essas duas posições, melhor dizendo, lateral esquerdo e goleiro, mas os nomes, nenhum nome novo surgiu hoje. Começo primeiro te atualizando sobre o Wellington. Esse é o nome que eu te atualizo dele primeiro, porque eu já quero dar minha opinião aqui. Eu acho uma boa contratação, tá? Eu acho que... Mas não vai vir, né, agora. Não, Você precisa pra agora. não vai vir agora. Ninguém vai vir agora. Não adianta. O Inter vai Mas isso é levar. um baita e vai problema, levar, tá? Mas a gente não tem o que fazer. A gente não tem. Sabe por quê? Não existe jogador O de René mercado. é E outra, insuficiente. Mas e se o René machuca? Aí é desespero, cara. Se o Não. René machuca, o René vira Pelé, porque a gente vai implorar pra ele voltar. não, mas, Implorar pra ele voltar. mas o Inter não pode trazer um jogador só porque não tem reserva. O Inter vai trazer um titular e vai jogar o René pra reserva. Essa é a verdade. O Inter não vai trazer A agora. gente espera, né? Essa Mas é a vai que o informação, Inter traz alguém tá? pra brigar. Não sei, tá? Não sei. Não vai. O Inter vai gastar toda a sua bala no Thiago Maia, que a gente vai falar agora. Como eu ia dizendo, eu gostaria do Wellington e te atualizo sobre ele. Contrato até o final de dezembro desse ano. É um jogador que poderia assinar o pré-contrato no meio da janela, né? Mas que já vazou, E né? poderia, assim, o Inter iria fazer, se contratasse um jogador desse tipo, poderia fazer como fez com o Borré. Assina primeiro o pré-contrato e depois trabalha junto ao clube Isso, a liberação antecipada. liberação. Mas de fato que mesmo que se fosse isso, o jogador chegaria só no meio do ano, com as competições já avançadas, né? A gente teria que aguentar até lá. E eu acho que o Inter não aguenta até lá com o René, tá? Ele precisa de um cara pra agora. Vamos ver o movimento que o Inter vai fazer. Fato é, se o Inter quer alguém pra esse começo de ano, tem que ser até quinta-feira que vem, tá? Que é data limite, 7 de março. Muito difícil que o Inter traga alguém nessa data. Então, acho que a gente deve começar a se acostumar com o Renezinho sendo o titular absoluto do Inter, tá? Até o meio do ano, pelo menos. Pelo menos. Fato é, Thiago Maia avançou mais hoje, tá? Essa é informação, não é especulação. Porém, avançou mais, a gente não sabe quanto mais. Será que ele estava em 90%, agora está em 91%?
Será que ele tava em 70 e agora tá em 75? A gente não sabe. Fato é, Thiago Maia hoje avançou mais uma vez. Te trago informação da fala do presidente do Flamengo, que já vem atualizando muito sobre isso e ele segue sendo Esse cara é um mala, questionado tá? por lá. Esse cara é um mala. Ele falou que a negociação segue andando aos pouquinhos. Foi esse Sim, faz a 2 palavra que ele anos que usou. tá aos pouquinhos. Bom, mas aí é com ele e com Sim, o Bastos. sim, Tem que ok. se virar. Fato é que a negociação ela demora com o Flamengo, mas a verdade é que o Inter primeiro tentou convencer o jogador, tá? E isso não foi de primeira. Isso demorou ali quase um mês para que o Inter começasse também com o Flamengo e aí depois também o Flamengo falasse com o Lille e assim por diante, como a gente sabe. Está avançando, mas a gente não sabe o quanto e se realmente é verdade isso, porque pode ser uma especulação, pode ser uma falatela do Flamengo para às vezes abafar um pouco o caso. Mas enfim, eu acho que é um jogador que vem, tá? Para falar bem a verdade, porque o Inter reservou parte dos seus investimentos para a janela do começo do ano para a contratação desse jogador. E, cara, o Inter tem que trazer, tem que fazer esse movimento porque vai ser importante ao longo da temporada. Outro jogador que é de suma importância, o senhor Rafael Borré. Conhece um tal de Rafael Borré? Jogador do Inter, tá? Só que não jogou ainda, não chegou ainda. Esse jogador agora tem a sua data limite. Que qual é? Essa semana, por mais que seja loucura, tá? Sexta-feira. Por quê? O jogador pode ser inscrito até quinta-feira da semana que vem, dia 7 de março. Porém, como é uma transferência internacional, tem toda a questão do bid, toda essa questão do jogador nem tá aqui, né? Exames médicos. Se o Inter não resolver isso até sexta-feira, vai ficar muito curto prazo depois, tá? Segunda, terça, quarta e quinta. Acho muito improvável que, se não for nada vazado ou falado até sexta-feira, o jogador de fato não venha nessa primeira janela, tá? Tá esquentando o Borré. Acredito que até sexta-feira alguma coisa nova de informação surge. O Borrelli também vem avançando, tá? O Werder Bremen hoje, não sei se foi hoje o jogo, mas empatou o último jogo em 0-0 lá na Alemanha. Continua reserva. Contra o lanterna do campeonato. E ele segue não sendo utilizado na titularidade do time. O que é um absurdo, Vem né? pra cá, Borré. Vem ser feliz aqui, cara. Não, mas ele quer. O problema é o clube. E assim, eu acho que o Werder Bremen vai trabalhar a liberação dele, tá? Nos próximos dias aí. Mas é fato que o negócio ele tem que avançar até o final dessa semana. Porque senão já não tem mais tempo para escrever ele pro Brasileirão e para os outros campeonatos. Fechamos de mercado da bola. Para finalizar o vídeo, eu tenho mais uma informação, tá? E se trata do Beira-Rio. Beira-Rio provavelmente vai mudar, rapaziada. Como assim mudar? O Inter estuda a possibilidade, e isso vai a conselho, vai ser votado, de implementar telas ou grades na torcida adversária. Isso vai muito da questão do que aconteceu no último domingo, dos 2 torcedores colorados que foram agredidos com cadeiras do setor adversário. Os caras, os gremistas, os vândalos, né? Não vamos denominar que eles são gremistas, eles são vândalos, cara. Jogaram lá de cima 2 cadeiras, eles sempre jogaram 2 cadeiras, mas devem ter quebrado centenas de cadeiras, que é sempre assim, tá? Infelizmente, de todos os lados são assim. E jogaram lá embaixo, a torcida fica na superior, jogaram na parte inferior, acertando uma mulher, inclusive, 2 torcedores, um homem e uma mulher, que tiveram traumatismo craniano. Enfim, isso foi a gota d'água, o ápice. O Inter agora estuda a real possibilidade de colocar uma tela, uma grade. E vocês falou muito da tela do Allianz Parque, que é assim, tá? Vocês estão vendo aí na tela fotos de como é o Allianz Parque. Cara, acho uma baita sacada do Inter que já devia existir há muito tempo, tá? Já não é a primeira vez que jogam cadeira lá de cima. E só para deixar claro, isso pode ser removido, tá? Isso é uma coisa fixa que fique lá. Até porque tem shows, tem eventos, não são todas as torcidas que são agressivas, então o Inter pode estudar em qual partida coloca a utilização dessas grades, tá? São telas, mas são aquelas telas de arame, então é uma coisa bem resistente. Se fosse só uma telinha, os caras iam cortar e iam vandalizar da mesma maneira, tá? Parabéns ao Inter, acho que tem que ser feito. Fala-se em torno de 100 mil reais, toda a operação de compra e instalação. Tem que fazer, acerta o Inter. Não adianta, cara. Vai ficar ruim para eles assistirem o jogo, torcida visitante. Mas isso vai acontecer em Grenal, provavelmente um Inter em Corinthians, um clássico, uma semifinal de alguma coisa, um jogo muito nervoso.
Acho que acerta o Inter, tava na hora já. Chega de machucar as pessoas por conta da imbecilidade de outras. Então, se as pessoas não conseguem se controlar, a gente tem que tomar a medida necessária. O Internacional vai literalmente fazer uma gaiola na torcida visitante para legal. prender os animais que ficam lá em cima, né? Então, assim, é até interessante esse fato do comando dela ser removível, porque o Inter também não pode definir como um setor fixo visitante, porque a capacidade para a torcida visitante, ela pode variar. Ela varia, então, verdade. por isso, essa questão de ser removível. Tá bom, tem que fazer, Inter, é isso aí. E principalmente em Grenal, tá? Que não dá pra aguentar a torcida do Grêmio lá de cima. É isso aí. Isso. Se os animais vão lá ver o show, que eles fiquem enjaulados então. Te inscreve no canal, deixa teu like, comenta aqui o que tu achou desse vídeo, o mercado da bola, tem muita coisa. Amanhã teremos pós-jogo, esperamos com uma vitória maçante do Inter. Te inscreve no canal, independente de tudo, não se esqueça que eu sou. Você é E nós somos Irmãos do Inter.